Está com o Especial Saúde no Económico TV. Seja bem-vindo. Hoje para conversarmos sobre a tutela económica da saúde. Estamos num momento de mudanças em todos os setores da vida política e pública do país. A saúde não é exceção. Devemos olhar para o setor estritamente numa lógica de determinações ligadas ao Ministério da Saúde ou devemos ser mais abrangentes e começar a pensar na saúde em todas as políticas? Dito por outras palavras, a saúde deve estar apenas circunscrita a um Ministério ou, pelo contrário, ela merece ser olhada de outra forma e noutro sentido e integrá-la nas políticas de outros Ministérios, como por exemplo no da Economia, para que o setor possa crescer. Este é o tema que vamos analisar no Especial Saúde com João Almeida Lopes, Presidente da Apifarma, Óscar Gaspar, Diretor da MSD e José Luís Biscaia, Médico de Família. Obrigado aos três por estarem comigo hoje aqui no Especial Saúde para discutirmos um tema que eu considero que é novo nestas abordagens que habitualmente se fazem na saúde em Portugal. Dr. Almeida Lopes, a saúde costuma ser vista como um setor onde se gasta muito dinheiro e que dá apenas despesa. Ponto. E até há quem pense que, de facto, a saúde não deve dar lucro e deve dar resto zero. Já era muito bom se desse resto zero. Devemos mudar isto ou não? Acho que cada vez mais temos que pensar a saúde de uma maneira diferente. Inevitavelmente, com as evoluções demográficas e com o desenvolvimento da tecnologia, acho que nenhum de nós tem dúvida que a saúde é das áreas que vai necessitar de mais investimento ao longo dos tempos, nos próximos tempos, se calhar já, e que provavelmente vai criar muito emprego, gerar muita riqueza. Okay. Era bom que pensássemos, de facto, que a saúde pudesse estar em todas as políticas, transversal à sociedade, e não ter uma visão redutora de olhar para a saúde apenas como uma área que consome recursos. Ao fim e ao cabo, é uma área onde investimos, todos investimos, e se perguntarmos às pessoas onde é que os investimentos do Estado, do Governo, são provavelmente mais bem aplicados, eu acho que ninguém dirá que se gasta dinheiro demais na saúde. Provavelmente dirão exatamente o contrário, que a saúde precisaria de mais recursos. É um investimento. Tem de ser visto como uma atividade económica rentável, é isso? Deve ser vista? Repare, o rentável é sempre uma questão, é sempre uma palavra um pouco, às vezes, difícil de definir. Eu penso que, sobretudo para os agentes económicos privados, a saúde tem que ser uma atividade económica sustentável. O que significa que os governos, os Ministérios da Saúde, devem ter alocações orçamentais, provavelmente para mais do que um ano, suficientes para que, efetivamente, os seus orçamentos possam ser cumpridos e não possam, por outro lado, acumular dívida aos agentes económicos privados, com todas as consequências que isso acarreta para a não sustentabilidade desses mesmos agentes económicos privados. Vou pegar numa frase sua e passá-la para o Dr. Óscar Gaspar, bem-vindo também. A saúde vai gerar muita riqueza nos próximos anos. Concorda? Concordo. Vamos ver. Esta já não é uma realidade nova. A saúde já tem criado muita riqueza nos últimos anos. Nas últimas décadas, no mundo, na Europa, em Portugal, tem havido uma evolução muito significativa e a saúde tem uma parte importante nesse aumento, digamos, de riqueza nacional. O que os estudos dizem é que as pessoas querem ter saúde não só por uma questão pessoal, que é óbvio, como todos nós sentimos, mas também porque é com saúde que se tem capacidade de trabalho, que se tem capacidade de realização. E é isso que faz também os países evoluírem. Mas, se me permite, em relação à sua primeira questão, sim. Hoje é mais premente olharmos para a saúde como economia e como um setor económico. É, porque nós passamos por um período de crise profunda em todo o mundo e também em Portugal. E obriga-nos a pensar também de forma diferente algumas realidades. E é hoje muito claro que a saúde pode ser uma excelente alavanca para sairmos deste momento de crise. Repare-se, eu não me canso de o dizer, o presidente Obama, nos Estados Unidos, em 2007, desde o primeiro plano de estímulo económico de recuperação, um dos pilares mais importantes era a saúde. E a saúde porquê? Porque tem um fortíssimo valor acrescentado, porque tem uma capacidade de arrasto de outros setores da economia, porque é um setor de ponta em termos tecnológicos e, portanto, é uma boa alavanca, de facto, para todo o crescimento económico. Para crescimento. Dr. José Luís Biscaia, bem-vindo também. Nós temos uma visão da saúde, se calhar, demasiado pública, de acordo com aquilo que foi dito. Temos de mudar esta nossa visão, de uma visão completamente pública, integrar a saúde numa visão económica, ter uma visão mais economicista da saúde ou não?
Eu penso que a questão não está a ser uma visão pública ou não da saúde, não é? Okay. Eu acho que há uma frase que pode resolver essa questão. Resolver ou ajudar a equacionar a questão. Nós falamos sempre na saúde, qual é a percentagem do PIB que é consumido pela saúde, não é? E a questão importante era ver qual é a percentagem do PIB ou o contributo da saúde para a construção do PIB. Okay. Não é? E algumas das intervenções anteriores refletem bem isso, não é? Eu não tenho os números bem presentes, mas penso na área da economia da saúde já fizeram algum estudo nessa área. E se fôssemos ver numa lógica meramente gestionária, empresarial, o setor da saúde, penso que contribui em valores superiores para o PIB, em percentagem do PIB, do que consome, se quiser. E esta é que é a questão importante. Claro. Não é se é público, se é privado. Okay. É o setor da saúde o seu global para fazer. Não é? Mas, portanto, concorda com o Dr. Almeida Lopes e o Dr. Oscar Gaspar que, de facto, a saúde tem de ser vista como uma atividade económica. Que até aqui não era. Também tem uma atividade económica, mas não a saúde é um exercício de cidadania, se quiser, não é? Quando assumimos a saúde como um bem de mérito, um bem social, estamos a perceber ou a assumir que todos nós vamos ter comportamentos adequados, que levam a uma determinada situação, seja na nossa prática, no nosso dia-a-dia, seja no nosso universo socioprofissional, se quiser, não é? E, portanto... Diga. Permita-me só dois números a propósito do que o Dr. Jalino Busquete... Confirme o que eu estou a dizer. Não, confirma. ou não. Apenas dois números muito sintéticos para dizer o seguinte. Hoje o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, se quisermos falar no Serviço Nacional de Saúde, portanto a parte pública, também, nós estamos a falar em menos de 5% do PIB. Estamos a falar de 4,8%, cerca de 4,8%. Se nós olharmos para o setor económico da saúde em Portugal, as empresas portuguesas representam mais de 6% do volume de negócios total das empresas portuguesas. Portanto, as cerca de 25 mil empresas que em Portugal estão nesta área, como dizia o Dr. Buscaia e muito bem, só nesta perspectiva podemos falar de outras, como a questão do emprego, a questão do investimento, a questão da relação com as universidades, mas só o que é o volume de negócios versus aquilo que é o financiamento da saúde, há, de facto, uma maior preponderância no setor económico da saúde do que na despesa com saúde. Portanto, para quem está lá em casa e se calhar não percebe muito bem todo este contexto, Dr. Almeida Lopes, eu ponho isto desta maneira e se calhar a forma como vou colocar a questão é muito primária, mas dá uma ideia aqui para quem lá em casa e para vocês explicarem aquilo que as pessoas eventualmente não estarão a entender. Nós todos os anos ouvimos dizer que a saúde dá déficit e que o dinheiro não chega e que cada vez se tem de investir mais, através do dinheiro dos impostos que chega aos governos, temos de investir mais em saúde. E aquilo que vocês nos dizem é que, de facto, há uma atividade económica que é muito rentável, que é muito boa para a economia nacional. Há aqui uma decalagem entre aquilo que sai lá para fora e aquilo que é real, ou não? Acho que há uma aproximação que talvez, se calhar, não seja a mais correta. E que, com a evolução demográfica e com o desenvolvimento da tecnologia, isso está a notar-se cada vez mais. A verdade é que estamos a falar de 25 mil empresas, se calhar mais. Estamos a falar, eu diria, mais de 250 mil postos de trabalho apenas nas empresas da área privada da saúde. E não nos podemos esquecer, isto é um peso de facto enormíssimo, obviamente em termos económicos maior do que a alocação financeira que é feita para o orçamento da saúde pelo Governo. Mas a questão é que o próprio Serviço Nacional de Saúde seria impensável que pudesse funcionar sem este batalhão de empresas e de pessoas por trás. Essa aqui é a questão. Não é uma questão de público ou privado, é de facto uma questão como o modelo se tem desenvolvido em Portugal e há um papel enormíssimo, indispensável, eu diria hoje, em termos dos agentes económicos privados, para garantir que o Serviço Nacional de Saúde consegue, de facto, cumprir a sua missão. E isto tem que ser feito com razoabilidade, com equilíbrio, com otimizações, com racionalizações. Não é possível que, sistematicamente, em termos políticos, nós todos sintamos que há uma falta de alocação de recursos financeiros suficientes ao Ministério da Saúde, que não haja um plano de saúde, se calhar uma lei de programação da saúde a médio prazo, que nos permitisse balizar aquilo que o país quer fazer em termos de saúde nos próximos anos. Dr. José Luís Buscaia, é assim? Eu concorda? A questão não é concordar ou discordar, a questão é que quando falamos da saúde, para as pessoas, todos nós, não é? O que estamos preocupados é tenho ou não tenho saúde. E se não tenho saúde, eu tenho que ter acesso a um prestador, a um espaço que me cure, que me trate, que me cuide, não é? Essa é a questão que as pessoas veem. Não veem estas nossas questões, a economia, para que esta prestação de cuidados de saúde seja feita de forma adequada, é preciso todo um envolvimento, um contexto, um pressuposto, não é?
que é importante, que é a formação, que é a investigação, que são os medicamentos que têm que ser investigados, produzidos e distribuídos, não é? Que é a investigação dos dispositivos médicos que permitem fazer o diagnóstico, etc. Não é? E toda a formação dos profissionais e a forma como estão organizados para prestar os cuidados de saúde. Sim. Agora, o que é importante quando falamos de saúde em todas as políticas é perceber que isto não se cinge só à questão da prestação, do ir à equipa de saúde, médico, enfermeiro, o que for, ou ao serviço mais diferenciado ou menos diferenciado. Tem a ver, na saúde, no dia-a-dia, como é que nós vivemos essa questão da saúde. As nossas cidades são saudáveis. Pois. A mobilidade nas cidades está organizada para que seja fácil andar. Nas empresas há espaço, há tempo para preservar a nossa saúde mental, etc, etc. A saúde integrada em todas as pensar de que forma é que as pessoas, quando veem saúde, veem isso, têm acesso ao medicamento, veem muito centrado na prestação, e quando estamos a falar de saúde neste sentido mais macro, não é? Veem isto muito centrado na prestação dos cuidados de saúde na altura em que estão doentes. E nós temos que passar isto para o outro lado. A saúde como doença e não a saúde como saúde. Sim, mas pensar criar uma sociedade saúdogénica, não é? E, portanto, eu tenho que ter tempo, tenho que ter espaço, tenho que fazer um conjunto de coisas. E todos os atores têm que ser envolvidos nisto. Claro. As empresas têm que ter responsabilidade social e ver como é que se faz para garantir que as crianças têm a sua creche, têm acompanhamento, que os pais têm tempo para, não é? Fazer outras coisas. Essas coisas todas são importantes. Senão não funciona. Senão não funciona. A questão do tabaco, a questão do sal, já que está a falar, deixe-me só dar um exemplo que eu penso que é relevante, não é? E que é o importante saúdogénico importante. Portugal conseguiu uma coisa magnífica em 2007 ou 2009, agora não sei, que aprovou uma lei do sal, não é? Doutora Maria de Belém, na altura, que levou ao Parlamento. Doutora Maria de Belém e os dois cardiologistas do Norte fizeram ali um lobby durante não sei quanto tempo e conseguiram. Foi uma coisa magnífica, foi baixar o teor de sal no pão. É uma coisa que não vale nada, etc. Não é? Muito importante. Mas já houve uma diminuição, não importável só a essa situação, uma diminuição da morte ou da mortalidade cardiovascular. Claro. E sabemos hoje que a situação está melhor. E há agora a discussão de como é que se faz para a frente. A questão interessante para ver é como é que se incentiva os agentes económicos, é o que estamos aqui a falar, a adoptarem essas práticas. Pois, isso. Não, a questão é assim, se os produtores de pão, não é? Um agente económico, o que ele tem a ver com a saúde, não é? Qual é o benefício que ele vai ter, para além de dizer isso faz parte do seu núcleo ético, responsabilidade social, é muito giro, não é? Mas depois não compra o meu pão, compra o outro, é mais complicado. O outro está mais salgado, tem mais sal. Mas essa é que é importante perceber. Isto faz penalizando, fiscalizando ou beneficiando alguma coisa, dizendo as empresas, se tiverem panificadores, neste caso. Aquilo que diz é quase incontestável, mas está a ser utópico ou não? Ou está a ser realista, Dr. José Luís Biscaia? É possível mudar estes comportamentos desta maneira ou demora muito tempo e nós temos um percurso para fazer que são 4 anos, habitualmente os governos têm 4 anos de governo e modelam por aí? Não, faz todo sentido e o Dr. José Luís Biscaia, para além de médico, parecia também quase um economista a falar. No bom sentido. No bom sentido da economia. Claro, no sentido, vamos ver, quando se fala em economia, falamos também de estímulos. Okay. Não falamos de medidas de caráter administrativo, que normalmente não funcionam, a não ser em curto prazo e com efeitos muito pontuais. Okay. E quando falamos em economia, falamos, de facto, em estímulo da concorrência, estímulo de luta pela excelência, também em regulação, obviamente, mas em criar as formas de que os agentes económicos façam aquilo que devem fazer. Não é? Nós hoje já exportamos cerca de 1.300 milhões de euros em termos de medicamentos. É um montante muito significativo, mas nós sabemos, pelas nossas empresas e pela ligação que as empresas portuguesas têm às universidades e à investigação, nós podíamos fazer muito mais e podíamos trabalhar de forma muito mais articulada e muito mais motivada. Claro. Agora, falta-nos aqui algum impulso e é por isso que também alguma tutela por parte da economia em relação ao setor da saúde faz sentido, porque a saúde vale mais do que muitos outros setores tidos como tradicionais e que aparecem muitas vezes. A discussão não ficou, de facto, acabada e, portanto, o desafio que vos lanço é continuarem comigo no próximo programa a continuarmos a discutir isto, mas já agora numa visão integrada de futuro. Como é que nós podemos aqui, de facto, eu já vi que não há um consenso total, mas há aqui muitas portas abertas que podem levar a esse consenso e é isso que nós vamos tentar descobrir no segundo programa, se concordarem. Muito obrigada, muito obrigada. Portanto, a discussão vai ter uma continuação, como eu disse, no próximo Especial Saúde, com os mesmos convidados, mas numa vertente mais virada para o futuro e devido àquilo que foi aqui falado, de que forma pode a saúde ser economicamente sustentável, com que parceiros e por onde é que devemos começar. Fica aqui o desafio. Até lá.
A saúde volta à sua companhia no Económico TV, com o especial saúde, logicamente. No último programa deixámos a discussão aberta sobre um tema novo para nós e, de certa forma, polémica, a tutela económica da saúde. Ver a saúde numa visão integrada e trabalhar o setor como uma atividade económica e que seja produtiva é o que estamos a discutir. Hoje, centrando o debate no futuro. O que fazer e como fazer. Voltam a ser meus convidados João Almeida Lopes, presidente da Apifarma, Óscar Gaspar, diretor da MST, José Luís Biscaia, médico de família. Bem-vindos de novo ao programa. Dr. José Luís Biscaia, começo pelo senhor e pegava numa frase que nos disse no último programa, que é, e que finalizou o programa por aí, de facto, já temos as finanças à pega, a saúde, o Ministério da Saúde, não disponham também a da economia. Todos os ministérios. Não disponham também a da economia. A economia não podia ser aqui uma mais-valia para trabalhar a saúde, como vimos, até pelas opiniões do Dr. Almeida Lopes deu no último programa? Eu penso que a saúde é que tem um valor económico, não é? E, portanto, não é o Ministério da Economia que tem o valor para a saúde. Okay. O Ministério da Economia poderá, na sua regulação do funcionamento económico, do modelo económico de desenvolvimento da nossa sociedade, ajudar a criar incentivos positivos, negativos, que determinam a atividade das várias empresas. Okay. E, portanto, é aquela velha questão do que é que deve ser transversal, não é? Devemos ter um Ministério do Mar, devemos ter um Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, se calhar devia haver uma perspectiva transversal. As políticas em toda a saúde não têm a ver com a integração de ministérios. Tem muito a ver com atitudes, comportamentos, ou ter planos estratégicos. Se diz a política, a saúde em todas as políticas, passa por todos os ministérios, não é? Claro, pode passar. Mas há várias maneiras. Há exemplos hoje, se quiserem, como o ambiente, a política do ambiente existem não sei quantos ministérios. Ora bem. Quer construir uma casa, há um impacto ambiental, não é? Mede, estuda, vai avaliar. Tem que fazer uma outra iniciativa. Pode fazer a mesma coisa para a saúde. Há várias questões destas. São empresas em que, no seu dia-a-dia, na sua decisão de gestão estratégica e mais operacional, incluem questões, preocupações com a saúde. É isto que se pretende. Mas eu acho que aí estaremos todos de acordo, Dr. Óscar Gaspar. Também está de acordo com esta visão de que, de facto, é necessário ter uma visão sustentável da saúde e isso pode partir de muitas áreas. Agora, concorda com o Dr. José Luís Biscaia quando ele diz que, de facto, o Ministério da Saúde é que deve ter, não venham cá meter outras coisas aqui no meio, porque isto vai dar barraca, entre aspas, como se costuma dizer, ou, de facto, a saúde pode ser transversal a todos os ministérios e cada um deles ser chamado a colaborar nesta parceria? Bom, eu acho que para as coisas serem bem feitas, na política como na vida, cada um deve fazer aquilo que deve fazer, como diria Lord Nelson, e cada um deve fazer aquilo que sabe fazer bem feito. Qual é a grande preocupação do Ministério da Saúde? É, de facto, que haja uma prestação de saúde, de condições de saúde adequadas aos portugueses, e garantir o acesso. E depois planear o que é que deve ser feito pela parte pública, a regulação também com a parte privada. Estamos de acordo. O Ministério da Saúde deve ter esta componente. E também, admito perfeitamente, deve ter a preocupação da sustentabilidade financeira em relação ao Ministério. E, portanto, cada um, como lhe disse, a minha tese é que cada um deve fazer aquilo que deve fazer. E, portanto, a saúde deve ter todas estas competências em termos de planeamento, a regulação e também como pagador e como prestador. O Ministério da Economia deve olhar para as empresas da área da saúde como empresas, como entidades que criam emprego, que empregam pessoas, que têm investimento, que têm relações... Como uma atividade económica. Como uma atividade económica. Mas aí concorda, Dr. José Luís. Aí concorda. Claro que sim. Eu acho que não há verdadeira discordância nisto. Claro. Vamos para a área dos medicamentos, que é muito importante também neste contexto da atividade económica da saúde, Dr. Almeida Lopes. O que é que está feito e o que é que falta fazer mais? O Dr. Óscar Gaspar já tinha dito que temos, por exemplo, na área da exportação, uma grande quantidade, já um número importante. Houve uma altura em que se comparou ao vinho do Porto, até ultrapassava o vinho do Porto, mais do que o vinho do Porto. Também a nossa exportação de vinho do Porto também, se calhar, não é muito alta e, portanto, fica logo ali delimitado. Mas, de facto, na área do medicamento, o que é que falta fazer? Esse aspecto que foi referido nas exportações é extremamente importante, quer em termos de medicamentos, quer em termos de produtos de saúde, que, como o Dr. Óscar já referiu, terá atingido em 2015 cerca de 1.300, 1.400 milhões de euros, com grande potencial para continuar a crescer. Mas lá está, para isso é preciso que os agentes económicos privados que façam esta exportação
sejam de facto acarinhados, no verdadeiro sentido da palavra, pelas autoridades. Não tem sido. Pelos governos. E esse carinho, não é? Esse fostering, digamos assim, vem de onde? Tem que vir do Ministério da Economia. Porque, como foi referido, o Ministério da Saúde, de facto, não se pode permitir isso, de alguma maneira, se me permite, não é? Tem, de facto, metodologias de análise, metodologias de avaliação. Tem, obviamente, que pôr à disposição dos cidadãos as terapêuticas, sejam medicamentosas ou outras, mas têm que ser vistas com determinada racionalização para garantir a sua sustentabilidade. Mas isso não pode ser feito à custa da sustentabilidade económica dos agentes económicos privados da área da saúde. E é aqui que nós falamos, de facto, da tutela económica, da tutela da economia para estas empresas. Estas empresas que são empresas como as outras, que pagam os mesmos títulos de impostos, que criam emprego, que têm uma ligação ao mundo académico provavelmente maior que a maior parte do tecido empresarial português, que têm uma ligação ao desenvolvimento de novas tecnologias, provavelmente mais do que outras áreas do tecido empresarial português, Sim. E é esse carinho por essas ligações e por esse potencial de desenvolvimento que tem que ser feito pelo Ministério da Economia. E que não tem havido. Só para terminar, nós estamos, felizmente para nós, enquanto sociedade, estamos a assistir a um período excepcional em termos de inovações tecnológicas, medicamentosas Sim. E outras, que vão trazer poupanças nos anos futuros. Nós não podemos ter um orçamento apenas para um ano. Não podemos estar a pensar que não vamos ter dinheiro para pôr à disposição das pessoas que precisam de tecnologias que vão trazer poupanças a médio prazo. Essa é uma questão financeira. Claro. Então, se é uma questão financeira, vamos encontrar soluções criativas financeiras para que as pessoas, de facto, tenham as coisas à disposição e os agentes económicos se consigam também desenvolver, criar riqueza, criar emprego. Libertar o Ministério da Saúde desta parcela e passá-lo, transferi-lo para o Ministério da Economia era importante? Dr. José Luís Pesqueira. É como nas outras coisas, como já aqui penso que ficou Sim. bem claro, não é? Há esta interação entre o que cada Ministério tem que fazer, não é? Okay. A regulação do funcionamento da E agora? Mas eu queria agarrar aqui numa das últimas frases que penso que é muito importante. Tem a ver, o que eu queria utilizar é como é que se qualifica a despesa, não é? Se quiser. Sim, e acho que essa questão é muito importante. E na saúde, não é? Temos duas grandes formas de qualificar a despesa, não é? Tem a ver através de processos de governação clínica e de saúde, ou seja, os profissionais têm que pensar se estão a fazer bem a inovação. Estava a falar um bocado dos novos medicamentos, da inovação, dos novos produtos todos, não é? A sua entrada ou não no mercado, a sua adoção, como é que se faz, como é que se utiliza tudo isso. Okay. A única forma de ultrapassar isso é envolver os profissionais, na decisão de como fazer, na decisão clínica. Portanto, precisamos de instrumentos, muitos ligados a novas tecnologias de informação para apoiar a decisão clínica, mas tem a ver com esta capacidade de criar uma verdadeira cultura de formação clínica, não é? Que é centrar nos resultados. Não é tanto eu vou utilizar um novo medicamento, eu vou utilizar um medicamento que tem aquele resultado, que é mais efetivo, que é naquela questão, e que é eficiente, ou seja, que não gera um custo aumentado em relação a outra alternativa que eu tinha para a mesma questão. Sim. Mas esta é uma questão importante. A outra é da literacia. Eu vou utilizar o exemplo de um medicamento que é uma questão fundamental. Sim. Um dos problemas, não só em Portugal, mas em todo o mundo, ou dito civilizado ou ocidental, tem um grande consumo de medicamentos, não é? É a questão da adesão à terapêutica, claro. de como é que se faz. E é um problema complicadíssimo. E há vários estudos que demonstram que isto é um ónus importante, do ponto de vista económico ou, se quiser, financeiro, não é? O medicamento tem um peso relevante. Relevante que é pela sua importância e relevante pelo peso financeiro. E nós utilizamos mal o medicamento. Nós às vezes usamos mal o medicamento em termos profissionais de prescrição, mas também os utilizadores. Os utilizadores, os cidadãos anónimos. E isso era muito importante ressalvar. Aliás, a Apifarma tem feito, agora tem feito uma campanha nesse sentido. Mas várias entidades têm trabalhado nessa questão. A questão é que temos que fazer, temos que investir nisso. A última questão que era importante, já agora aproveitei a minha costela médica, mas que era importante, e isto tem a ver com a inovação e tem a ver com esta política, a saúde em todas as políticas, Sim. que é a questão de associada à literacia, que é evitar a procura da doença, não é? Sim. E isto é uma questão fundamental. Nós hoje em dia estamos a medicalizar coisas, não é? Que são perfeitamente absurdas. Não é? Não vamos entrar em exemplos que o programa não é para isto, mas coisas muito complicadas. Sim. O que cria uma carga económica ou financeira pelos procedimentos, pelas terapeutas, pelo que quiser, que não é adequada. E isso tem que se perceber, que isto não é ser contra a inovação.
Isto tem a ver com essa governação clínica. Se nós conseguimos evitar o sobrediagnóstico, não é? Aquela coisa Oh, rosa, doutora, fazer agora rastreios diga-me a uma coisa. tudo. Se não há uma aposta, mas deixe-me interrompê-lo só para... Há uma aposta na governação clínica. Se não há uma nas aposta na profissões de prevenção, se não há uma aposta na prevenção por parte dos governos... faz de duas maneiras, não é? Criando esse contexto de sociedade salutogénica, não é? Percebendo e dando vantagens às pessoas, às instituições, às pessoas que têm essas vantagens. Não é criar aqui um nicho de leprosos para um lado que fazem coisas e os outros para o outro lado, não é? Vantagens positivas e investir neste conceito de governação clínica, é qualificar a despesa, é fazer bem o que deve ser feito, focando em resultados, em outcomes, nos tais ganhos em saúde, não é? E não em coisas intermédias complicadas. Isto é um processo lento. Agora, a questão disto, qual é o problema disto? É que isto não se faz... Pois não. Hoje decidimos isto aqui e na próxima semana está feito, não é? Faz um despacho e está feito. Não, demora tempo a mudar, é preciso investir. E aqui entra outra vez a parte económica. Porque é preciso investir em investigação, em formação, qualificação das profissões. Mas aí entrava mesmo esta vertente que você falou, e aí funcionaria. Eu só fui contra aquela ideia da integração dos ministérios. Aquela questão que não era disso que estávamos, se calhar, a falar, mas pronto, tudo bem. Agora, a interação, isso claramente. Claro. Dr. Oscar Gaspar, também concorda com o Dr. José Luís Biscaia que, de facto, há aqui um trabalho para fazer, que é um trabalho longo. Depois há muita iliteracia em saúde que não se compadece com tudo isto. Há governos há 4 anos que, no fundo, tentam, de facto, resolver os problemas mais imediatos. E depois fica aqui um boom que ninguém sabe, um vácuo que ninguém sabe como é que se gera, que era aquilo que vocês estavam a falar, era fazer mais e melhor. Sim, bom, esta ideia do horizonte temporal é de veras importante. Infelizmente, nós temos focado mais no curto prazo. Mas também aqui penso que é justo dizer que o Ministério da Saúde, embora tenha os planos, nomeadamente o Plano Nacional de Saúde, mas a verdade é que no dia-a-dia está sempre mais a olhar naquilo que está a acontecer, naquilo que pode acontecer, daquilo que é iminente nas questões nos centros de saúde, nos USFs, nos hospitais, do que preparar o sistema para daqui a 5 ou 10 anos. E essa é uma questão que de veras importante, mas também aqui penso que um outro olhar, nomeadamente do lado da economia, pode ser útil. Deixe-me também dizer o seguinte, eu acho que o mais importante neste tema é o seguinte, Portugal não pode desperdiçar um setor económico como a saúde. Para mim é tão simples quanto isso. Ninguém compreende como é que, num momento em que nós precisamos de voltar a ganhar tração, voltar a crescer, se pode desperdiçar um setor que vale pelo menos 6% do volume de negócios. Quando falamos na necessidade de termos investimento, é óbvio que este é um dos setores em que pode haver um investimento significativo. Nós temos condições para o turismo de saúde fantásticas, não é? Temos. Não se vê isso a acontecer, não é? Temos. E deixe-me dizer-lhe que o setor da saúde, a nível mundial, é aquele que mais investimento e desenvolvimento tem todos os anos, nos últimos anos. Mais até do que as novas tecnologias, o digital. Sim. Portanto, é esta área onde há mais investimento. Junta as duas, cada vez mais. Tem tido vários exemplos de bolsas e prémios que têm ganho, precisamente juntando isto, não é? A inovação, a tecnologia já não é e a saúde, tradicional, não é? É a saúde que aproveita as novas tecnologias. Coimbra é um bom exemplo, 3 ou 4 casos agora de sucesso recentes. Ia defender a sua área. A Zona Centro, pronto, ok, se quiser. Doutor Almeida Lopes, final do programa, de facto, há aqui muito trabalho para fazer ainda e com este novo governo, digamos assim, nesta nova fase, há aqui mensagens que se podem deixar também, para quem de direito. Quais são? Acho que a mensagem fundamental é, de facto, que a área económica, o peso económico da saúde é, de facto, uma coisa que nós, às vezes, não damos por isso à primeira vista, mas é, de facto, muito maior do que a maior parte das pessoas supõe. E não temos condições, enquanto país, nomeadamente, não temos condições para não aproveitar essa oportunidade em termos de desenvolvimento, em termos de ligação às universidades, às tecnologias, em termos de criação de emprego e em termos dos resultados que podem propiciar às populações, porque a verdade é que se as populações vivem hoje mais e melhor, que é uma coisa que obviamente nos agrada a todos, isso tem a ver com muitas coisas e claramente tem a ver com as tecnologias de saúde, com medicamentos e não só. Sim. E, portanto, acho que temos que continuar a investir nisso e, inevitavelmente, a questão da vertente económica, da tutela económica, de olhar para estas questões como uma matéria económica é fundamental, por um lado, e, por outro lado, é fundamental que o país, enquanto sociedade, tome as decisões que, de facto, são necessárias em termos de alocar os devidos recursos financeiros à área da saúde, ao Ministério da Saúde, para mais do que um ano. Porque, de facto, há coisas que se estendem por períodos muito maiores.
Muito obrigada. Muito obrigada aos três por me terem acompanhado nestes 2 programas. Terminámos o debate sobre a tutela económica da saúde. Agradeço aos meus convidados e agradeço a si também. Para a semana aqui estou, no Económico TV.